prazer estar aqui no Congresso da ANAPAR. Agradeço muito o convite para discutir um tema tão importante, num momento político tão delicado. Como disse a Francisca, nós estamos vivendo um momento, uma era histórica onde os meios de comunicação intermediam todas as relações humanas, né? Já cumpriam um papel político importante no período do século passado, digamos assim, né? Século passado mesmo, com os grandes monopólios privados da radiodifusão e também o monopólio que acabou se estabelecendo e se reproduzindo na mídia impressa. Mas, no nosso século atual, há teóricos, né, pesquisadores que dizem que a gente vive na era da informação, né? Porque as novas tecnologias de informação, elas deram um poder ainda maior para a comunicação na nossa sociedade. Então, 24 horas por dia, talvez 24 não, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente descansa um pouco, né? Pelo menos. Mas, tirando o momento que a gente está dormindo, a gente praticamente está consumindo algum tipo de informação em todos os momentos. Arrisco a dizer que boa parte de nós, quando vai ao banheiro, leva o celular para ficar olhando o Facebook, olhando o WhatsApp, já abandonou o jornal, né? Antes a gente ia para o banheiro, levava o jornal, levava a revista. Agora a gente leva um dispositivo pequenininho que se chama celular ou um iPad e fica no banheiro, na hora do almoço, quando a gente está almoçando. Muitas vezes, quando a gente está almoçando sozinho, a gente leva o celular e come olhando o celular, se não tiver uma televisão ligada. Quando a gente está almoçando com a família, muitas vezes, de maneira equivocada, inclusive, vamos fazer uma autocrítica e sempre pensar nisso, a gente já está no celular em vez de estar conversando. Às vezes já está dentro da nossa casa, eu ainda tenho filhos crianças, bem pequenos, mas amigos que têm filhos adolescentes já me disseram que mandam um WhatsApp para o filho que está dentro da própria casa para chamar para ir jantar. Então, quer dizer, eu estou usando essas referências só para dizer o quanto nós estamos sendo intensamente bombardeados por informação. Informação de todos os tipos, né? E a informação não nos bombardeia apenas a partir desses dispositivos, elas intermediam outras relações econômicas. Então, hoje, a economia ela é totalmente determinada por essa interligação, por essa globalização da informação. Economia, cultura, política, todas as dimensões da vida em sociedade hoje são determinadas pelos meios de comunicação. Então, é importante, nós que atuamos no movimento sindical, que atuamos no movimento social, que a gente reflita e tenha um olhar crítico sobre isso, né? Tem um documentário muito interessante, que eu sempre gosto de citar, que é do Wim Wenders, que é aquele A Janela da Alma. E, em determinada altura desse documentário, acho que é o Saramago, que ele fala que ele recebe não sei quantos jornais na porta da casa dele, não sei quantas revistas, e que ele, se ele fosse olhar tudo aquilo, ele não ia conseguir absorver aquilo que é essencial. Porque, exatamente, quando a gente é bombardeado por uma enorme quantidade de informação, a gente não absorve o que é essencial. E, inclusive, há pesquisadores do campo da saúde que dizem que o uso desse dispositivo já está afetando, inclusive, a nossa mente do ponto de vista físico, porque nossos olhos não foram feitos, nosso cérebro não foi feito para absorver informação na velocidade da que a gente pega o dedinho e vai subindo aqui. E lá no Facebook é um monte de imagem, um monte de título. E esse é um ambiente muito propício para a tal da pós-verdade. Esse é um ambiente muito propício para a falta de aprofundamento do debate sobre temas importantes da sociedade. Esse é um ambiente muito propício para que a gente seja manipulado, porque, às vezes, o excesso de informação não é informação de qualidade.
né? E é isso. Você olha o título, você olha a fotografia e quantas vezes você clica para ler o conteúdo. Aliás, relacionando rapidamente com outro tema, que é a questão do acesso, inclusive aos conteúdos e à informação. Porque hoje, quando você tem um modelo de negócios determinado pelas empresas de telecomunicação, que você, quando clica no Facebook, e eu vou falar um monte porque eu estou em guerra com o Facebook, que é o monopólio privado mais perigoso dos nossos tempos, você clica e vê lá meu artigo, por exemplo, para fazer a minha propaganda, que eu escrevi inclusive sobre a pós-verdade lá no Mídia Ninja, que eu sou colunista. Aí, quando você clicar, porque vai aparecer na sua timeline do Facebook, você vai clicar e vai aparecer assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Se você clicar, vai começar a descontar do seu pacote de dados. Porque nossa franquia no celular é pelo pacote de dados. E aí a pessoa que não tem um pacote de dados ilimitado, porque nem todas as pessoas têm condições econômicas de ter, ela vai pensar, puxa, não vou clicar isso aqui, porque depois eu vou precisar dos meus dados para uma coisa mais importante, então não vou olhar. E fica nas manchetes, né? E esse modelo de negócios está querendo ser transferido, inclusive, para a banda larga fixa, fica aqui o alerta. Então, esse é um ambiente muito propício para a manipulação da informação, para a construção do senso comum. E, no ambiente do senso comum, não existe pensamento crítico, né? Porque o senso comum é exatamente aquela ideia que é construída a partir de uma narrativa cotidianamente martelada pelos grandes monopólios privados da radiodifusão, onde não há diversidade, onde não há pluralidade, onde não há contraponto, onde há um interesse político e econômico muito determinado, como nós estamos assistindo, e acompanhamos todo o processo do papel que Rede Globo e companhia cumpriu para destituir uma presidenta legitimamente eleita e agora está cumprindo para impor as reformas da Previdência e Trabalhista como se fossem coisas boas e tem conseguido, em uma parte da sociedade, fazer valer essa opinião. E aonde você tem o espaço crítico, que poderia ser na internet, você também tem essa enorme quantidade de informação, um pouco número de pessoas que vai realmente ler o conteúdo, e aí você tem um ambiente importante para essa tal da pós-verdade. E o que é essa tal da pós-verdade? Bom, a busca da verdade é uma coisa que sempre abalou e mobilizou, talvez, vários campos da ciência, né? Das ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências humanas. Mesmo na matemática, e eu posso falar isso porque eu sou jornalista, mas antes eu sou química, né? E aí eu sou de uma área de exatas. Mesmo na área de exatas, onde as pessoas exatas dão uma noção muito equivocada de exatidão, de não questionamento daquela informação, mas até na área das exatas, você tem... nada é 100% exato. Né? Então, não existe uma verdade 100% absoluta. Né? Sempre há uma interpretação daquele acontecimento, daquele fato, e os pontos de vista que podem ser, às vezes tenuamente, às vezes de maneira mais aprofundada, diferentes sobre aquele determinado aspecto, aquele determinado acontecimento. Então, o debate sobre a verdade, aquilo que não existe uma verdade absoluta, 100% absoluta sobre tudo, é porque a sociedade é complexa e nós, seres humanos, somos complexos. Então, a busca da verdade sempre foi um objeto de pesquisa científica de vários campos. Mas, no campo da informação jornalística, principalmente, se questiona muito. Né? Não existe uma verdade jornalística. Quando um fato se transforma em notícia, o Beto, o Miro vão falar bastante sobre isso, ele sempre passa por um processo de filtro, desde a forma como a pessoa que vai narrar aquela notícia, ela tem a sua bagagem cultural, a sua bagagem social, a sua bagagem ideológica. Isso vai, de alguma maneira, determinar a maneira como ele vai narrar aquele acontecimento. Depois você tem toda a linha editorial dos meios de comunicação, a escolha de por qual caminho contar, a escolha de quem ouvir para
noticiar aquele acontecimento. Então, não existe uma verdade absoluta. E, no jornalismo, então, não existe mesmo. E a pós-verdade, ela está em alta, voltou a ser um tema bastante em voga, principalmente na campanha do Trump nos Estados Unidos, a ponto de o dicionário da Oxford ter eleito, todos os anos, o dicionário da Oxford elege um verbete, que é a palavra do ano. Em 2016, a palavra do ano do dicionário da Oxford University foi pós-verdade, post-truth. E, justamente, por conta do grande número de menções que passou a se fazer em função dos boatos, em função das fake news, notícias falsas que começaram a circular pela internet em torno da campanha do Trump, mas que acabaram tendo a campanha do Trump como um argumento, mas, na verdade, a questão da pós-verdade já vem ganhando uma dimensão muito grande. O que é essa pós-verdade hoje? É que não importa o acontecimento em si, e, muitas vezes, não importa nem a notícia veiculada no meio de comunicação. Importa é mais importante do que a notícia e o fato, é a minha opinião sobre a notícia e o fato. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso de uma maneira um pouco diferente, recentemente. Eu não tenho provas, mas tenho muita convicção. Isso nada mais é do que a pós-verdade. Então, essa é uma tentativa de plasmar uma visão na sociedade sobre determinados temas e tirar qualquer possibilidade de um debate crítico sobre esses assuntos. E, à medida em que você alia o monopólio privado dos meios de comunicação na radiodifusão, que tem um poder grande de construir símbolos na sociedade, de determinar comportamentos, de manipulação política. E, à medida que você alia esse poder da radiodifusão ao ambiente da internet, onde existe uma reprodução dos monopólios privados, porque os sites mais vistos ainda são o UOL, G1, e que são, portanto, parte desses conglomerados que atuam na radiodifusão, ou você ingressa nos grandes jardins murados do Facebook e acaba não tendo uma navegação ou uma busca de espaços alternativos de fato de comunicação. E é esse o ambiente que a gente precisa lutar. Como fortalecer espaços alternativos de comunicação que façam o debate político e busquem noticiar os acontecimentos a partir de um outro ponto de vista. Então, ganhou uma dimensão, e aí, com isso, eu já vou terminando a minha contribuição, essa questão da pós-verdade acabou sendo uma maneira de você legitimar o discurso desses grandes monopólios de comunicação ou de determinados grupos políticos na sociedade. A minha perspectiva é que, e eu até escrevo isso no artigo que eu escrevi recentemente sobre o assunto, que é aquela história, né? Para mim, gourmetizaram até a mentira, porque hoje a pós-verdade nada mais é do que uma maneira de você gourmetizar a mentira, né? A gente sabe o que mentira, é fácil de você identificar. A verdade é difícil, mas uma mentira é muito fácil de identificar. E cabem muitas mentiras em uma pós-verdade. Então, é isso que a gente precisa estar muito alerta. E é muito fácil de você, em vez de você dizer que você está mentindo, não, é a era da pós-verdade, veja bem, há um ambiente muito mais complexo para você construir as informações, e isso tem um sentido ideológico e político nos dias de hoje, que eu acho que a gente precisa combater ferrenhamente. Então, acho que é o alerta, né, que a gente precisa buscar no campo progressista, no campo democrático e popular, fortalecer meios de comunicação, instrumentos de comunicação que busquem problematizar os temas mais importantes da conjuntura nacional, que busquem um olhar alternativo. A gente precisa levar isso, dialogar para outras pessoas, levar para outras pessoas a sugestão de que
busquem outras fontes, a gente precisa criar uma onda, porque, infelizmente, nós não temos, apesar de fazermos um estrago com os nossos pequenos veículos de comunicação, né, nós ainda não temos o poder de fogo que a mídia privada hegemônica e mesmo os monopólios que se reproduzem na internet têm. É uma guerra de titãs, mas a gente tem que enfrentar essa guerra, não podemos cruzar os braços e denunciar todo tipo de manipulação e de tentativa de impor um objetivo político, ideológico, cultural, conservador, com o argumento de que aquilo teria algum espaço numa pós-verdade. Não, hoje a pós-verdade é uma grande mentira. Obrigada.